Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Namastê. Vamos continuar a nossa história e a nossa batalha na luta contra a ignorância. Então, no momento em que Ravana percebe que todo aquele exército que a princípio parecia estar morto retorna à vida, ele não se conforma, né? Ele não acredita naquilo. E ele se vê cada vez mais próximo na necessidade dele mesmo se entregar à guerra, né? Todos os recursos dele, todos os recursos da ignorância estão sendo de alguma forma superados e combatidos. Então ele pede para o filho dele, Indradite, retornar à guerra e pede para ele: mata-os novamente. E aí Indradite responde: mas eu já matei. Né? Indradite, a princípio, ele é um seguidor do Dharma. Então, Indradite se recusa a matar novamente o exército de Rama e ele diz para o pai: não, você não vê, eles estão a favor do Dharma. Então, a guerra está ganha do lado deles. Mas ele ajuda o pai de alguma forma a tentar gerar um pouco de sofrimento. Então ele, através do seu poder de ilusão, ele cria uma imagem de Sita extremamente semelhante e parte com o seu carro agora. Ele já não tem mais o poder da invisibilidade. Então, em toda aquela guerra que ele travou ali com Lakshmana, com Rama e todo o exército, de alguma forma ele saiu ileso, só que ele perdeu alguns dos seus poderes. E ele, nesse momento, poderia ser facilmente revelado pelo seu irmão Vibhishana. Então ele vai agora mostrando realmente a sua forma, que ninguém sabe se é a forma original, né? Dizem que a única pessoa que conhece a real forma original da ilusão é a mãe de Indradite, né? Porque ele pode assumir qualquer forma, então nunca se sabe se ele está na sua aparência correta ou ilusória. Mas o fato é que ele então leva a Sita no seu carro e para sobre o exército de Rama e segurando Sita, a Sita ilusória, mas que aparentemente parecia ser realmente a Sita, ele a corta no meio, então provocando assim um desespero ali de todos os animais, de todas as pessoas e principalmente de Rama e Lakshmana. Mas nesse momento, Vibhishana de alguma forma os conforta e diz que aquilo era uma ilusão, que aquela realmente não é Sita, mas que ele ficou muito impressionado por Indradite tocar Sita mesmo que em pensamento, né? Porque uma dos artifícios que Indradite tenta usar com Ravana ainda para tentá-lo desistir da ideia de bater esse confronto final com Rama, ele fala: por que você não se faz então a aparência de Rama, né? Porque Ravana poderia tomar também qualquer forma. Então ele poderia se disfarçar de Rama e com isso ter uma noite de amor com Sita. Mas aí Ravana fala: mas se eu fizer isso, não basta eu trazer só a aparência, eu tenho que assumir todas as qualidades de Rama. E se eu assumir as qualidades de Rama, eu não vou conseguir consumar o fato, porque junto com as qualidades de Rama vem toda a virtude de Rama. Né? Então ele não poderia usar esse artifício, mas Indradite teve a ousadia de criar uma ilusão, né, que era a própria Sita, e Vibhishana fica então um pouco assustado com aquilo e fala: enquanto Indradite estiver vivo, nós não venceremos essa batalha. Então ele revela a localização, ele tinha esse poder. Indradite nesse momento estava fazendo seus rituais
e ele revela a localização de Indrajit por meio de uma ilusão Rakshasa para Lakshmana. E Lakshmana, através dessa visão mágica, consegue ir até lá e combater com Indrajit através de uma luta terrível, onde Lakshmana sai bem machucado, bem convalescido, mas ele então mata Indrajit. Aparentemente ele mata a ilusão. E Ravana, muito desolado, faz todo o ritual de despedida do seu filho e então decide que ele mesmo vai então travar a batalha com Rama naquela noite, né? E ele chama nesse momento um general Sukha, e entrega uma carta a esse general. E diz que após, no final da batalha, que esse general então entrega essa carta a Rama. Ou seja, nesse momento, Ravana, depois de tudo isso que já aconteceu, depois dele ter perdido todas as artimanhas, os atributos e as armas da ignorância, né? Então só sobrou ele como pura ignorância, a essência da ignorância ali para ser destruída de alguma forma. Então, e desde o começo ele sabia que a parte perecível dele, né, a carne, só poderia ser morta por um humano. Mas ele acreditava na imortalidade, na essência que nunca morre, e a sua essência continuaria viva, e ele buscava essa imortalidade. Então ele se entrega à luta já sabendo que ele vai morrer, de alguma forma, né? Então ele entrega uma carta a Sukha e pede para que Sukha entregue a Rama no final da batalha. E sobe para os seus aposentos, e ali ele entra como num transe através de uma dança. Então ele começa a fazer uma dança, né? E ele começa com seus 20 braços, né, a dançar uma dança que ilumina todo o céu, enfim, é a dança da morte de Ravana. E nisso o céu começa a ficar como se fosse uma plateia de deuses. Então, diversos deuses vão assistir essa batalha entre Rama e Ravana, né? E de alguma forma estão ali todos na torcida, ou a maioria na torcida de Rama. E Ravana, então, ao descer as escadas do seu palácio, se dirigindo à batalha, ele encontra Kala. Kala é o deus do tempo. E ele fala nesse momento, Kala desafia ele, né? E ele fala: você não é nada, porque eu vou morrer por amor, e o amor desafia o tempo, o amor é imortal, o amor é a única coisa que resiste, a única força que resiste ao tempo. Então, e nesse momento Kala até se cala realmente e fala: como você sabe disso? Né? E então Ravana nesse momento ele consegue de alguma forma vencer o tempo, e ele vai atrás da sua imortalidade, ou seja, ele sabe que a parte perecível dele a qualquer momento pode ser destruída, né? Mas que a sua essência é imortal, e ele quer chegar nessa imortalidade. E só pode acontecer através das mãos de Rama. Então ele se encaminha para a batalha, já sabendo que ele vai morrer, e nesse momento ele, com o seu carro divino, com todas as suas armas, e Rama ali como um eremita ainda descalço, tinha o seu arco, as suas setas de agacha, capaz de matar demônio, né? Mas visivelmente em desvantagem contra Ravana. Mas nesse momento o universo trata de trazer então o prana, a energia necessária. Então vem um mensageiro celeste, um cocheiro celeste, e vem com um carro de Indra emprestado a Rama,
e Rama sobe então no carro de Indra e trava uma batalha terrível com Ravana. E ele ia cortando as cabeças de Ravana, mas não adiantava, ele cortava a cabeça e a cabeça surgia novamente. Então ele cortou centenas de cabeças de Ravana e nada adiantava. Até que depois de muita batalha, Rama então consegue travar uma seta de Agastya no peito de Ravana e com isso o demonarca morre. E ao cair aos pés de Rama é encerrada a batalha, a guerra termina naquele momento, né? As esposas de Ravana vêm chorar a sua morte e tudo se restabelece de alguma forma. E Sukha então aparece na frente de Rama com a carta de Ravana, uma carta que explica um pouquinho por que Ravana então foi tão descuidado quando pediu para Brahma e esqueceu dos homens, pediu a Brahma que não pudesse ser morto nem pelos deuses, nem pelos rakshasas, né? E que ele realmente não havia se descuidado, todo aquele movimento era um movimento intencional para que Ravana então pudesse buscar e encontrar a sua própria imortalidade. Então, Rama abre a carta de Ravana e eu trouxe ela aqui para vocês. Senhor Narayana, és a testemunha, fazes a lua caminhar em resplendor e as estrelas se desvanecerem à luz do dia. Querido Rama, Senhor dos mundos, pensa e recorda que prometeste a Indra matar-me para sempre? Nada é para sempre, senão tu mesmo. Se não morresse por tua mão, de que outra maneira poderia eu fazer para me aceitares no teu próprio eu? Eu era apenas um rakshasa, e tu era muito difícil de abordar. Entretanto, buscando a sabedoria, aprendi muitas coisas. Não sabes de novo quem és. Eu o soube durante todo o tempo, mas ainda assim não sabes. Nada que fazes se malogra. Basta um olhar dos teus olhos para que o povo torne a cantar as boas e velhas canções. Não pedi proteção contra os homens. Vais a toda parte e conheces todas as coisas que já foram feitas ou que serão um dia. Por que fui tão descuidado? Eu não era descuidado, em parte alguma. Ó Narayana, olha, eu olhei, maravilhei-me. Os homens são minas. Os homens são minas preciosas. Ó Rama, julgaste que o escuro é mau? Vês tudo o que acontece e amparas todas as criaturas. Vi que o céu era impermanente e que o próprio inferno não perdurava. Descobri que o tempo de cada existência é apenas um dia cheio. E vi que todas as criaturas, separadas de ti, de quando em quando renascem, sempre mudando. Não gosto das coisas que vêm e vão, e passam o tempo e odeio o próprio tempo. Adverti-o, quando nos encontramos pela primeira vez, que eu tomava por inimigo. Eu mesmo lhe disse isso. Ó, tu que és o melhor dos homens, existem muitas espécies de amor.
e nunca a feri. Vali-me de Lakshmana a fim de trazer-te para cá. Ofereci-te a minha vida e tu aceitaste. És Narayana, que se move sobre as águas, flui através de todos nós. És Rama e Sita, nascida da terra, e Ravana, o rei dos demônios. És Hanuman, como o vento. És Lakshmana, como o espelho. És Indradite e Indra. És o poeta. És os atores e és a peça. E nascido como homem, tu esqueceste disto. Perdes a memória e enfrentas de novo a ignorância do homem como enfrentará sempre. Portanto, acolhe de volta com amor a tua Sita. A guerra acabou. Assim, fechamos a nossa carta. Namastê.